Ditas joias sauditas. Sim. E 1 ano e 3 meses depois da Polícia Federal indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro no caso das joias malditas sauditas, o caso continua à espera de uma decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, sobre do Planalto. Começou aquela história toda, logo no ano seguinte, das malditas joias sauditas. Sim. E 1 ano e 3 meses depois da Polícia Federal indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro no caso das joias malditas sauditas, o caso continua à espera de uma decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, sobre se Bolsonaro deve ou não ser denunciado. A apuração diz respeito à apropriação indevida de joias dadas de presente por autoridades estrangeiras a Bolsonaro ao longo de seu governo. Além do ex-presidente, foram indiciados pela Polícia Federal o tenente-coronel Mauro Cid Delator e outras 10 pessoas por envolvimento num suposto esquema de desvio de joias do acervo presidencial. O indiciamento aconteceu em julho de 2024, mas, para que o caso seja avaliado pelo Supremo, Gonetti precisa de Danete e opinar se os indiciados virarão chiclete na boca de Alexandrete no STF, né? Serão transformados em réus. Na ocasião, a PGR indicou que não tomaria nenhuma decisão para não deixar que o caso virasse instrumento de narrativas políticas durante as eleições, vejam só, de 2024. Aí, vale lembrar que quando começaram esta palhaçada toda, quem tem vergonha na cara revirou toda a legislação brasileira. Toda, inteira. Qual é o resultado desse revirar da legislação brasileira? Você encontra o seguinte: você encontra na lei do servidor público que o servidor público não pode ganhar presente, nem em bens, nem em vantagens, nem agrados, nem viagens, nem jantares, nem chaveiros. Aí você para e olha. O presidente da República é servidor público? Aí dentro dos sentidos jurídicos que a Constituição dá. Não. O presidente não é um servidor público porque ele é, lato sensu, um funcionário público, mas agente político. E como agente político, ele responde ao Código da Alta Administração do Governo Federal. Esse Código de Ética e Disciplina da Alta Administração do Governo Federal. Servidor público é o funcionário concursado, por exemplo, que vai desde o meirinho, vai desde o cara que é concursado da Caixa Econômica Federal, passa por juiz, passa pelo promotor de justiça, passa inclusive por aqueles que são nomeados por servidores públicos ou agentes políticos para que se tornem servidores públicos. É o caso, por exemplo, de ministro do Supremo Tribunal Federal, que não podem aceitar passagem para ir para Nova York e fazer palestrinha, ou para Madrid, ou para Portugal, ou para qualquer lugar que seja. Esses não podem. Quanto aos funcionários da alta administração federal, quem são eles? São o próprio código, que é de 2002, foi feito pelo Pedro Parente no último ano do governo Fernando Henrique. Ele diz que os altos funcionários da administração federal são ministros de Estado, presidentes de estatais, entre outros cargos desta mesma natureza e envergadura. E esses ministros, presidentes de estatais, eles têm uma limitação de valor de presente a receber
E, é claro, se esse presente for dado numa visita diplomática, algo pessoal, mas é tudo detalhado neste código. Mas esse código também não engloba o presidente da República. Então você vira todas as leis brasileiras, o que o presidente da República pode ganhar ou não de presente? Não existe lei que diga isso. Existe uma só lei, editada no governo Collor, uma lei de 1990, que quando esta palhaçada começou, lá em 2023, eu tive a pachorra de falar com o Collor e com o ministro da Justiça, que era do Collor, sobre esta lei, e esta lei trata do acervo privado presidencial. E esta lei que fala do acervo privado, ela diz que aquilo que o presidente ganha é dele. Vai para o acervo privado. E quando essas peças que ele ganha de presente não têm valor histórico, museológico, por exemplo, ele vai para o Egito, ele ganha um pergaminho, ele ganha uma peça de pergaminho que Cleópatra limpou a bunda. Esse tipo de presente, ele tem que ser catalogado como tal, de valor histórico, museológico, e não pode ser vendido. Ponto. Quanto à joia para uso pessoal, aí veio o pessoal, mas tem uma decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, que diz que presidente não pode ganhar, por exemplo, uma barra de ouro, uma pedra de joia. Mas peraí, nesse país a Constituição diz que ninguém é obrigado a nada, nem a fazer e nem a deixar de fazer, senão em virtude de lei. O TCU não faz lei. Quem faz lei, ao menos deveria fazer, não é o STF, é o parlamento brasileiro, que está dividido hoje entre Senado e a Câmara das Deputinhas Federais. São as duas casas do nosso parlamento. Na falta de lei, é permitido. Portanto, esse caso ele rendeu tanto contra a família Bolsonaro que isso sim a gente pode afirmar com tranquilidade. Se essas joias, se essas tais malditas joias sauditas fossem vendidos por preço de mercado, não pagariam 10% dos gastos que a Janja dá para os cofres públicos. Rodolfo, algo a dizer? Na verdade, muitas coisas a dizer aqui. Eu vou acompanhar a dúvida de muitas das pessoas que estão nos assistindo, Pavinato, porque o primeiro delito atribuído pelos investigadores a Bolsonaro é o de peculato. A Polícia Federal instaurou esse inquérito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dentro da sua narrativa e o que você falou agora. Compete o crime de peculato? Não, não compete, porque o bem não é da União, é um bem privado. Para ter peculato, eu preciso ter um bem público. Eu precisava que as joias fossem bem público para que eu pudesse falar de peculato. Mas essas joias nunca foram bens públicos. Nunca foram. Nunca foram. Então, tudo que a gente vê são etapas de uma mesma perseguição política que se desenvolveu contra um agente político, que é o ex-presidente Bolsonaro, e tudo isso se desenvolve contra ele de uma vez só, simultaneamente, sufocando esse agente político, porque é o único agente político que tiraria da jogada, tiraria do páreo, um presidente, que é o presidente atual, que permite, é um presidente permissivo aos donos do poder, leia-se Supremo Tribunal Federal, a fazer aquilo que ele bem entende. Aquilo que ele bem entende. Por exemplo, o Barroso, enquanto ministro do STF, que é o sujeito que inventou esta moda do ativismo judicial, o ativismo judicial pega, ele se aposenta, deixa a bomba
no colo do Brasil, mas nós vamos falar de Barroso ainda hoje, então eu não vou adiantar, só quero dizer o seguinte: em certo evento privado que ele não poderia participar, que ele não poderia sequer aceitar o almoço dos promotores desse evento, ele dizia o seguinte: todo mundo procura o Supremo. Então, nós não podemos cair nesta falácia da extrema esquerda de que os empresários estão falando com o Supremo, porque o Supremo fala com todo mundo, com o indígena, com o empresário, com o sindicalista, etc. e tal. E ele monta falácias, porque o Barroso é muito esperto. E por ser muito esperto, ele consegue cometer desonestidades mais bem disfarçadas. É claro que o Supremo, até pela extensão da Constituição, fala com todos os setores. Mas ele tem que falar dentro do gabinete, com hora marcada, sem receber nada em troca, nem um grão de feijão. Muito bem, Pavinato. E o segundo crime que tentaram imputar em relação às joias é o de lavagem de dinheiro. Também caracteriza a lavagem de dinheiro, uma vez que as joias tenham sido vendidas para os Estados Unidos. Esse é o entendimento da Polícia Federal, tá? Olha, para que a gente saiba disso, a gente precisa ver o inquérito, e ninguém vê nada no Brasil de bom grado. Exatamente. Lavagem de dinheiro é você transformar numa quantia lícita uma quantia obtida de meio ilícito. Aí quando eu lhe digo, volto mais uma vez a dizer, se essas joias eram bem privado, não eram público, como é que eu posso querer fazer lavagem de dinheiro? Se um bem que tem uma expressão econômica num valor X é vendido para quem quer que seja, isso não é lavagem de dinheiro, é um mero contrato de compra e venda. Então, por todos os cantos que se analisem, a gente não tem muito para onde correr. A gente olha e, com muita resignação, a gente tenta tocar a vida para frente, porque se o Gonê, digo mais, se o Gonê tivesse algo substancioso, ele já teria denunciado o Bolsonaro. Se no caso da loucademia do golpe, ele denunciou sem ter nada contra o Bolsonaro, no caso das joias, ele teria que fazer uma ginástica muito maior e se indispor de tal maneira que pudesse ser fatal, porque ele já se indispôs com aqueles que são juristas e falam aquilo que a lei descreve. Perfeito. Mas, enfim, é mais um capítulo disso, né? Você veja, fizeram tanto carnaval, e vale lembrar, em agosto de 2023, quando a Polícia Federal começou a falar disso, o Bolsonaro quase foi preso preventivamente pela primeira vez. Sim. Quase. Então não é questão de eleição ou não eleição. É que se a loucademia do golpe já não tem nada para discorrer, isso menos ainda. E para finalizar, Pavinato, o terceiro motivo aí pelo inquérito da Polícia Federal é a atribuição de associação criminosa ao Bolsonaro. A Polícia Federal argumentou que o ex-presidente tinha plena ciência do esquema de venda de joias e presentes, ao menos desde 2019. Ou seja, disseram que ele estava ciente de tudo o que estava acontecendo e por isso tentaram imputar aí a associação criminosa, que também não decorre, né? Porque você precisa ter um crime para ter associação criminosa. Agora, associação de pessoas tem. Agora, associação criminosa e associação de pessoas para o cometimento de crime. Na falta de crime, eu não falo em associação criminosa. Perfeito. E vale lembrar que todas as manifestações, pelo menos as que o Bolsonaro deu em pessoa, ele nega ter conhecimento de compra e venda. Né? Mas o Cid falou, o Cid fala tanta coisa... Né? O que eu posso dessumir ser verdade ou mentira do que o Cid fala? Inclusive foram 16 declarações diferentes ali pro na STF. Academia do Golpe. Bom, meus queridos, nós temos 2.000... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade?
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.